Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais. Como poderemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Nós te pedimos, Senhor, fala conosco nessa manhã através dessa palavra. Acalma nossas tempestades emocionais, psíquicas, espirituais, existenciais. Que o Teu Espírito venha sobre nós, Jesus, abrindo o nosso entendimento, para que essa palavra, com eficácia, penetre o nosso ser e nos leve a produzir frutos de conversão, de salvação, de vida nova. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Os queridos irmãos e irmãs aqui presentes, os filhos e filhas que nos acompanham em casa, eu acredito que essa ordem que Jesus nos dá no versículo 1, claro que o Evangelho é muito profundo e eu poderia refletir sobre vários vieses, várias circunstâncias aqui presentes nesse Evangelho, mas eu quero construir a minha reflexão, sobretudo a partir do versículo 1, no qual Jesus nos apresenta uma ordem que é extremamente necessária para a nossa vida em todos os tempos, mas sobretudo num tempo como esse que nós vivemos. E veja bem, o verbo como foi construído aqui no original do grego, com o qual o Evangelho foi escrito, está no imperativo, não é uma sugestão de Jesus, é uma ordem. Qual é essa ordem? Não se perturbe o vosso coração. Não se perturbe o vosso coração. Depois ele já dá o caminho para que nós não nos perturbemos, porque não é simples, você fala para não se perturbar e a pessoa para de se perturbar, né? Às vezes nós nos perturbamos por tantas situações, né? Mas Jesus dá o caminho, no versículo 1 ainda, parte B, segunda parte: tende fé em Deus, tende fé em mim também. Então Jesus está nos apresentando o caminho para que nós vençamos a perturbação que de tempos em tempos visita a nossa vida, visita o nosso coração, visita a nossa alma, visita o nosso ser. E muitas vezes a perturbação, que poderia também aqui ser traduzida como inquietação, ela vem de suposições, de sujeições da nossa mente. A gente vai, pensando e criando mundos imaginários, acontece muito. Mas também, muitas vezes, a perturbação vem de cenários concretos, a gente está vendo os problemas. Nós estamos vendo, melhor dizendo, os problemas, os desafios, é o desemprego, é o incontrolável, são os problemas dentro do casamento, são as fraquezas da gente mesmo que a gente não consegue vencer, é o Covid-19, é a incerteza no mercado com relação ao trabalho, com relação à empresa, se você tem uma empresa, com relação ao emprego. Muitas vezes a perturbação nasce das incertezas, né? Nasce das incertezas. E quantas não são as incertezas que eu e você não temos que conjugar todos os dias? Talvez hoje você chegou nesse santuário ou está nos acompanhando perturbado, perturbada. Perturbado pela ansiedade, pelo medo, pela confusão. A palavra perturbação vem do latim perturbare.
O prefixo per quer dizer aquilo que vem antes, ou aquilo através do qual o que vem depois acontece, né? Perturba. O que é uma turba? Você já ouviu essa palavra? Os antigos diziam, né? Minha avó dizia. Turba originalmente quer dizer uma, como diz lá no interior, uma ruma de gente, né? Um monte de gente, uma multidão descontrolada, violenta, agitada. É uma turba, né? Como aquele povo gritando em Jerusalém, na Sexta-feira Santa, crucifica-o para Jesus, né? Preferindo Barrabás do que Jesus. Isso é uma turba, uma multidão descontrolada, agitada. E quando Jesus está falando, não perturbe o vosso coração, ele está dizendo, olha, não deixe que coisas agitem o teu coração. E coração, aqui a gente pode também, nesse contexto, interpretar como a sede das emoções da gente, né? Quantas vezes a nossa emoção fica agitada, nossas emoções ficam agitadas, né? E aqui por emoção a gente pode entender aquilo que Santo Tomás de Aquino dizia, ensinava das emoções irascíveis, concupiscíveis, né? Alegria, tristeza, medo, emoções humanas a gente sente, mas quantas vezes as nossas emoções ficam perturbadas, bagunçadas, é uma turba, é uma confusão dentro da gente, né? Quantas vezes parece que a gente está descentrado pelos problemas da vida, a gente fica confuso. Mas Jesus está nos chamando de novo a nos centrar nele, a centrar a nossa vida nele. Tende fé em mim. Quantas coisas nos tiram do centro, do eixo, sabe? E mais uma vez eu digo, problemas concretos, são contas para pagar, a perda de um familiar que você chora ainda, que você sofre, é uma coisa que você não pode controlar. E veja bem, esses dias eu lia na verdade, uma entrevista, como se fosse uma entrevista, um artigo de um psiquiatra com especialização em neurociência, que ele dizia o seguinte, que poucas coisas afetam tanto o cérebro da gente, né, trazendo ali a fisiologia, como essa sensação de que você não pode controlar as coisas, né, que você não consegue resolver. Sabe que tem problemas que você num dia resolve, agora tem coisas que parece que não se resolve, não fecha, né? Ele falava que isso causa uma angústia no ser humano, na gente, né? E quantas situações que eu e você não lidamos assim todos os dias, né? A gente não consegue controlar, sai das nossas mãos. Mas Jesus aqui está dando a receita. Olha, quando saiu das suas mãos, não saiu das mãos de Deus. Saiu do seu controle, não saiu do controle de Deus. Saiu do seu entendimento, não saiu da sapiência, da sabedoria de Deus. Ou seja, a resposta para que nós vençamos na nossa vida concreta, você aqui, você em casa, a perturbação, é a fé, é o abandono em Deus. É o abandono. Diante do que eu não controlo, Deus controla. Diante do que eu não sei, Deus sabe. Sabe? E a fé não é uma atitude assim, eu tenho fé, padre, eu creio. Não. A fé, claro, ela é uma virtude teologal infusa, né? A gente aprende isso no catecismo. Mas mais do que só ser uma virtude, é algo que você alimenta. A fé precisa ser alimentada. Para você não deixar a perturbação dominar o teu coração, você e eu precisamos alimentar a nossa fé. Agora, infelizmente, tem gente que alimenta o medo. O medo está na raiz da perturbação. Se você alimenta o medo, você vai viver perturbado emocionalmente. Se você alimenta a fé, não obstante os problemas reais que você está vendo, né? Temos que ser sensatos, nós estamos vendo. Mas se a gente alimenta a fé, com atos de fé, a gente não pode sentir sim a perturbação que vem, mas ela não cria raízes dentro de nós, né? A gente consegue lidar melhor. E o que são atos de fé? Claro, eu poderia trazer uma outra perspectiva, mas eu quero trazer assim de atitudes mesmo, né? O que são atos de fé? Ler a palavra todos os dias é um ato que alimenta a sua fé. Ter esse contato com a palavra. Eu não estou trazendo o conceito teológico de ato de fé, que tem um outro significado também, mas estou falando de pequenas atitudes no dia a dia, para que a gente alimente a fé e não o medo. Ler a palavra, que palavra fantástica, no meio de tanta angústia, né? Tanta ansiedade que nós vivemos nesse tempo, Jesus dizendo, não se perturbe o vosso coração, olha para mim, né? Tende fé em mim, eu estou no controle, eu continuo no trono, apesar de muitas vezes parecer que não. Olha para mim, atitudes de fé, você lê a palavra, você participar da Eucaristia presencialmente, se você puder, óbvio, se não, se você está realmente impedido por algum motivo, acompanhe, por que não, pela internet, pela TV, participando bem, mas se puder estar presente, comungando, melhor, é o certo a se fazer, né? O certo, digas de passagem. Alimentar atos de fé é também cultivar esse olhar de esperança para as situações, né? A gente tem atitudes de fé quando a gente não se escandaliza, né? Tem gente que parece que é profeta do caos, né? Do desespero. Tudo está perdido. O mundo está perdido, as famílias estão perdidas, a igreja está perdida. Opa! Então esse Deus que você segue é muito fraco, né? Se você é um profeta do caos e acredita que sempre tudo está perdido, né?
Tem coisas ruins? Tem, mas só estudar um pouquinho história que você vai ver que existiram coisas muito piores, sobretudo para os cristãos, né? Agora a gente parece que, meu Deus, vai deixando esse desespero. E é interessante que o medo dá muito mais ibope, o caos chama muito mais atenção. Tem gente que se promove a custas de profecias de caos por aí, né? A gente vê muitas coisas ruins, só que Deus não deixou de ser Deus por causa dos cenários difíceis. Sabe, Deus não deixou de estar no trono. E ter uma atitude de fé é olhar o mundo, as pessoas, a sociedade, a igreja, com essa serenidade interior. Alguém que é maduro na virtude teologal da esperança não se desespera, não se escandaliza diante dos próprios pecados, dos pecados dos outros, diante das fraquezas, das estruturas. Claro, trabalha para tornar o mundo um lugar melhor, mas crê em Deus, tem fé em Deus. Concluo dizendo, esses dias eu tenho feito uma experiência bonita, lendo bastante os padres do deserto. Tinha um padre do deserto do século IV, chamado João Colobos, ou Colobos. E diz que ele estava, um homem muito santo, um monge que viveu no deserto ali do Egito. Diz que ele estava para morrer e se reuniram todos os monges mais novos ali em torno do leito de morte dele, né? E aquele desespero, uns chorando. Diz que ele estava quase morrendo, abriu o olho e deu uma risada. Todo mundo ficou olhando, o homem está morrendo, né? Mas ficaram ali naquela. De repente, passou uns 2 minutos, ele abriu os olhos, deu um outro sorriso e fechou os olhos novamente, já quase moribundo. Todo mundo ficou olhando, né? Passaram-se alguns minutos, com muito bom humor, ele deu um outro sorriso, deu uma risada, uma gargalhada. Alguns pensaram que fosse um delírio, né? Aí perguntaram, pai João, por que o senhor está, eles chamavam na época Abá, né? João, pai, João, por que o senhor está sorrindo, né? Por que sorriu 3 vezes? Ele falou assim, olha, eu ri a primeira vez porque vocês têm medo da morte. Olha o moribundo que tem fé em Deus enfrenta a vida. Eu ri a segunda vez porque vocês não estão preparados para ela. E eu ri a terceira vez porque, hoje eu parto do descanso para o trabalho. Hoje eu parto do trabalho para o descanso, melhor dizendo, né? Hoje eu vou estar nos braços do Deus com o qual eu vivi a vida inteira. E eu estou muito feliz por isso. Dito isso, morreu. E todos entenderam ali a lição, né? Ou seja, até a fé precisa nos dar essa serenidade até para enfrentar a morte. Até para enfrentar o problema que você não controla. Quanta gente desesperada, padre, eu vou morrer. Quando você nasceu, a única certeza que você tinha é que você ia morrer. E que Deus te ama, né? 2 certezas que a gente tem. Mas até diante da possibilidade da morte, da angústia, serenidade. Se Ele me chamar, eu vou estar nos braços dEle. Eu vou partir do trabalho para o descanso. Olha só, a fé serena desse homem no leito de morte. Eu vou partir do trabalho para o descanso eterno e vou estar com aquele que eu amei a minha vida inteira. Essa é a fé, a serenidade à qual o Senhor nos chama. Mas claro, para chegar a esse nível, né? Preciso ter uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de comunhão, de configuração a Deus, né? Enfim, que Ele nos ajude. Vamos ficar em pé? Eu te peço, Senhor, faça a fé crescer dentro de nós. Peça isso com as suas palavras. Filho, filha, você aqui, você em casa. Senhor, derrama sobre nós agora o Teu Espírito Santo, a unção, o poder, a força do Teu Espírito, Senhor. Derrama sobre nós. Vem, Espírito Santo, e faça a fé crescer dentro de nós. Faz-nos homens, mulheres de fé, Espírito Santo. Faz-nos pessoas que não param nos problemas, nas circunstâncias, no caos, no desespero. Não, nós não queremos ser escravos da perturbação psíquica e emocional. Nós não queremos ser escravos do medo. Nós queremos, Senhor, alimentar nossa fé. Vem, Espírito Santo, faça a fé crescer em nós. Vem, Espírito Santo, faça a fé se enraizar em nós. Liberta-nos, Espírito de Deus, da negatividade, da falta de fé, do desespero. Muitas pessoas, Espírito Santo, já estão perturbadas nas suas emoções, na sua mente, no seu psiquismo. Vem, Espírito Santo, e nos liberta da perturbação, do medo, da angústia diante daquilo que a gente não pode controlar, da angústia diante da incerteza. Liberta-nos, Espírito Santo. Faz-nos pessoas de fé, Espírito Santo. Claro que vem os perigos, que tem sim às vezes o estado de alerta na alma, nas emoções, mas que não perdem a serenidade, porque sabem que tudo está nas Tuas mãos. Vem, Espírito Santo, faz-nos pessoas de fé, faz-nos pessoas de esperança, faz-nos pessoas de caridade, que nós não nos desesperemos diante dos pecados dos outros, dos nossos, das fraquezas, mas que nós
continuemos com confiança no Senhor, sem olhar atrás. Liberta o nosso coração, Espírito Santo, nessa manhã de toda perturbação. Liberta-nos de toda perturbação e dá-nos a tua paz, Espírito de Deus. Batiza a todos e a cada um de nós nessa manhã, Espírito Santo, que nós tenhamos um encontro pessoal com Jesus já agora cedo, e que esse encontro com o Senhor retire a perturbação do nosso coração e nos encha de fé, de paz, de serenidade. Espírito Santo de Deus, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que seja